Olá amigos, estamos de volta com mais um vídeo do programa Urologia na Sociedade e hoje eu vou entrevistar o professor Alexandre Danilovic. O professor Alexandre orientou o Dr. Tiago Augusto Cunha Ferreira num tema que foi exatamente a função renal, a função dos rins em cirurgia de cálculo urinário, de cálculo renal. Professor Alexandre, bem-vindo. Queria que você explicasse um pouquinho sobre esse tema e por que o teu trabalho foi necessário. Obrigado, professor Alberto. Obrigado pelo convite e ótima iniciativa. Nossa tese de doutorado ela foi importante porque ela veio para dirimir algumas dúvidas que os pacientes que têm cálculo renal e até os urologistas têm quando propõem uma nefrectomia para esse paciente. Veja que a nefrectomia ela não é um desfecho, um final feliz para quem tem pedra no rim. Então, a gente quer evitar isso a todo custo, mas em algumas ocasiões ela é necessária. Por exemplo, quando tem infecções muito graves ou quando aquele rim não tem ou tem uma baixa função e tem cálculo. E aí o paciente quer saber como é que vai ficar a função renal dele. Será que esse rim que foi removido, ele vai influenciar na função renal dele? E também ele quer saber como é que vai evoluir o outro rim, se o outro rim vai desenvolver cálculo também. Então esse trabalho, essa tese de doutorado, veio para resolver essas questões. Então a gente está falando de pacientes que precisaram retirar um rim por conta de doença calculosa, por conta de cálculo renal. Exato. Como que vocês desenharam essa pesquisa? Qual foi a metodologia? Esse foi um estudo inédito, porque ele é prospectivo, com 7 anos de acompanhamento médio de mais de 100 pacientes que fizeram nefrectomia aqui no Hospital das Clínicas, por cálculo renal exclusivamente. E nós acompanhamos esses pacientes, foi uma coorte prospectiva, com ultrassons anuais e com exame de urina metabólico, para a gente verificar quais eram os fatores de risco para a formação de cálculos renais, e função renal avaliada através do clearance de creatinina, também de modo anual. Quando o ultrassom identificava algum cálculo, uma suspeita de cálculo, era feita uma tomografia para confirmar a presença de cálculo. Perfeito. E principal pergunta, o que é que vocês encontraram e quais foram as conclusões? Olha, então nós encontramos aqui achados bastante importantes que vão ajudar muito no acompanhamento desses pacientes. Então, a primeira coisa importante foi que 30% dos pacientes evoluíram para um estágio 3 de insuficiência renal crônica, que significa um clearance de creatina menor do que 60 ml por minuto. Só 5% evoluíram para diálise. E os fatores de risco para essa evolução para estágio 3 de função renal foram a idade. Então, a cada ano a mais de idade que o paciente tinha quando faz a nefrectomia, aumenta em 15% o risco para ele entrar em insuficiência renal crônica estadio 3. Diabetes aumenta em 34 vezes a chance do paciente desenvolver insuficiência renal crônica. E um fator protetor foi a função renal prévia. Então, quanto melhor a função renal do paciente antes da nefrectomia, mais protegido ele vai estar de entrar em diálise. E com relação à evolução de cálculos, a gente percebeu que 30% dos pacientes desenvolvem cálculos no rim contralateral e o fator de risco principal para isso foi a hipercalciúria, a eliminação exagerada de cálcio na urina, que pode ser combatida com diuréticos tiazídicos e a presença de cálculo já previamente nesse rim contralateral, porque mostra que é mais provável que ele tenha uma doença sistêmica mesmo. Outro achado muito importante que ajuda o urologista é que quando você tem um DMSA menor do que 15% nesse rim que vai ser removido, o risco do paciente entrar em insuficiência renal estadio 3 é muito baixo. Então é muito seguro você fazer uma nefrectomia para cálculos com um DMSA abaixo de 15% nesse rim. Que, em outras palavras, é uma função renal já bem comprometida. Bem reduzida, sim. Excelente. Achados muito importantes que vão ajudar a proteger muita gente que precisarem passar por essa situação. Quais são as perspectivas futuras nesse tema? O que é que vocês pretendem fazer ainda para desdobrar esse assunto?
Olha, a gente continua acompanhando todos os pacientes com agora rim único, né? Então, as perspectivas futuras são exatamente acompanhar a evolução desses pacientes com rim único e cálculo renal. Então, que é uma população que tem um risco maior, um risco diferenciado para entrar em insuficiência renal se ocorrer alguma obstrução. Então, esses pacientes a gente está operando todos eles e vai acompanhar essa evolução desses pacientes. Excelente, professor. Parabéns pelo projeto. Espero que tenham gostado do vídeo e nos vemos na próxima entrevista do programa Urologia na Sociedade.